Você já percebeu que as nossas tentativas de mudança, elas são muito intensas e ativas no começo, mas com o passar do tempo parece que a nossa motivação vai decaindo. Então você se compromete com um certo objetivo, você toma uma decisão de mudar alguma coisa na sua vida, seja adquirir um novo hábito, seja mudar o seu estilo de vida ou perseguir um objetivo específico, enfim. E aí no começo a sua motivação ela é muito elevada. Nos primeiros 2, 3 dias, de repente na primeira semana, no primeiro mês, você consegue se comprometer com aquilo, você tem uma dose de motivação muito elevada, mas conforme os dias vão passando, essa motivação parece que ela vai diminuindo, parece que ela vai baixando. E aí você começa a esquecer de fazer o que você tinha que fazer, você começa a cometer deslizes, a se desviar do caminho, e aí você fura a dieta, e aí você não vai pra academia, e aí isso acontece uma, duas, três vezes, até que quando você vê, passou 2 meses e você já esqueceu completamente do seu objetivo, você já esqueceu completamente do seu comprometimento. Você foi deixando, 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 até que a sua motivação se esgotou por completo e você saiu completamente da rota que você tinha planejado. E será que é possível a gente manter a nossa motivação? Como que a gente faz para conseguir perseverar por um período suficiente para gerar aquela constância, mesmo quando essa motivação falha, mesmo quando a motivação cai? Como que nós fazemos para superar todos os obstáculos e vencer a autossabotagem depois que aquela motivação inicial, que aquela empolgação inicial desaparece? Bom, nesse vídeo a gente vai ver um mapa da manifestação de qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa para acontecer na sua vida, ela vai precisar passar por 4 etapas. E nós vamos ver cada uma dessas etapas. Para você conseguir ter um plano estratégico que te ajude a perseverar no caminho da realização dos seus objetivos, mesmo em meio a toda a autossabotagem, mesmo em meio à falta de motivação. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender como funciona a mudança de mentalidade. Então, a gente vai ver os estágios da mudança de mentalidade, porque toda mudança que você realiza na sua vida, em primeiro lugar, é uma mudança de mentalidade. Porque nada vai mudar fora de você sem que antes aconteça uma mudança dentro. Então, independentemente do que você deseja fazer, se você deseja perder peso, se você deseja trocar de carreira, se você deseja ganhar mais dinheiro, se você deseja um relacionamento, se você deseja mudar a sua autoestima, se você deseja mudar o seu estilo de vida, enfim, não importa o que você deseja fazer, qual é a mudança, qual é o objetivo final, tudo isso vai acontecer em primeiro lugar na sua mente. Então, primeiro vai ser uma mudança de mentalidade. E isso sempre vai acontecer quando nós temos mudanças reais na nossa vida. Não quando você troca 6 por meia dúzia. Qualquer mudança real, para ela ser consolidada no físico, primeiro ela precisa ser consolidada na mente. Bom, a primeira etapa de um processo de mudança de mentalidade intencional é a decisão. Tudo começa a partir de uma decisão. Sem uma decisão verdadeira, nada vai para frente, nada se desenvolve, nada acontece. E uma decisão verdadeira, ela tem uma característica de ser uma coisa intensa, né, muito forte, tem uma grande quantidade de energia, ela é enérgica e ela é definitiva. Então, uma decisão de verdade, ela tem uma característica assim: eu vou fazer isso acontecer, custe o que custar, não importa quanto tempo leve. Talvez você já tenha ouvido muitas pessoas falar, né, da importância da decisão, mas a maioria das pessoas eu acho que não pega bem a questão do que é realmente uma decisão, né? Muitas pessoas erram logo nesse primeiro estágio, porque elas não decidem o que elas querem. Elas acham que elas querem uma coisa, elas acham que elas querem conquistar um objetivo, mas isso nunca sai do achismo, uma atitude de, eu vou tentar para ver no que dá. Isso não é bem uma decisão. Em alguns casos pode dar certo, sim, mas em geral tende a não dar. Uma decisão é, eu vou fazer isso acontecer, custe o que custar, não importa o quanto tempo demore. Bom, e entre os motivos pelos quais a maioria das pessoas falham nesse estágio inicial da tomada de decisão, nós podemos citar 2 principais. O primeiro é a falta de autoconfiança. Então você não assume aquilo que você quer e não decide definitivamente fazer aquilo acontecer, porque você não se acha capaz de fazer aquilo acontecer. Então você bota tão pouca fé em si mesmo, que você tem certeza que você vai fracassar, e aí por medo do fracasso você nem tenta. O segundo motivo são os padrões inconscientes de autossabotagem. A gente vai ver mais pra frente que esses padrões inconscientes de sabotagem são muito mais comuns depois que a pessoa já tomou a decisão, quando ela está no estágio da execução. Mas, de qualquer forma, eles também atuam nessa etapa de tomar a decisão. Então, em algumas pessoas, isso é um bloqueio já desde o início.
Quando a pessoa ela sabe que ela precisa tomar uma decisão, ela sabe que ela precisa mudar a vida dela, mas ela fica adiando, ela fica deixando para depois. E esses padrões inconscientes que fazem ela ficar adiando, eles podem ter diversas origens, e uma muito comum, né, é a lealdade familiar. Você não quer tomar uma decisão de mudar totalmente a sua vida porque você não quer ficar incompatível, digamos assim, com o seu sistema familiar. Em ambos os casos, existe uma coisa em comum, que é nós sabotamos essa tomada de decisão, porque no fundo nós sabemos que quando a gente toma uma decisão de verdade, uma decisão verdadeira, ela é intensa e definitiva, porque a gente se expõe. É um mergulho de cabeça no desconhecido, na incerteza, e não tem como voltar atrás. Então é por isso que a gente acaba sabotando e evitando de tomar essas decisões de verdade. Então é importante você ter em mente que todo o desconforto, todo o mergulho no desconhecido e na incerteza traz muito crescimento e evolução. Eu acho que todo mundo consegue recordar, né, na sua história de vida, momentos onde nós tomamos grandes decisões, decisões muito importantes, decisões muito difíceis, e foram essas decisões que mais trouxeram crescimentos e mudanças positivas para as nossas vidas. Geralmente são as decisões difíceis que fazem a gente crescer, que fazem a gente evoluir. Mesmo que a decisão que você tome ela seja equivocada, mesmo que o resultado final não seja bem aquilo que você esperava, né? Mesmo que depois você se dê conta de que foi um erro, mesmo assim, se você tiver uma mente aberta, você vai conseguir aprender alguma coisa com aquilo e você vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais madura, mais experiente. Então, aprender a tomar decisões é o primeiro grande passo para qualquer mudança que você queira efetivar em qualquer âmbito da sua vida. A decisão, ela é a base da qual você vai se lançar em busca do seu objetivo. Por isso que ela precisa ser firme, ela precisa ser sólida, precisa ter um propósito claro e uma intenção elevada. Sabe aquela frase que alguns marqueteiros usavam, que é foguete não dá ré? Hoje em dia até a gente já tem essa tecnologia. Mas imagina que tomar uma decisão é você entrar em um foguete que não dá ré e não tem mais volta. É só para frente, dali para frente. O segundo estágio de qualquer processo de mudança de mentalidade envolve um plano ou um método, que é uma estratégia de passos, de ações que você vai seguir para chegar no seu objetivo. Então lembra, qualquer mudança, ela inicia como uma mudança de mentalidade, porque para consolidar qualquer mudança no físico, você precisa consolidar primeiro na mente. Então, aqui esse plano e esse método, ele tem a ver com como você vai conseguir mudar o seu padrão mental para espelhar essa nova realidade que você quer. Então, por exemplo, imagina que o seu objetivo é perder peso, né? Entrar em forma. O seu método pode ser contratar uma ajuda profissional para isso. Então, você vai ir em um nutricionista e você vai passar por um processo de reeducação alimentar que vai mudar completamente os seus hábitos alimentares. Tem que ter um processo de mudança de mentalidade junto. Se você só for lá e a pessoa só te passar a dieta, e você não tiver nenhum outro tipo de método que foque mais na sua parte mental, vai ser muito difícil que você consiga aderir ao plano. Então, parte desse método, parte desse plano pode envolver você fazer afirmações, você fazer meditações, você escolher um método de mudança de mentalidade que faça sentido para você e que você consiga aderir a ele. Então você pode escolher utilizar as meditações do Joe Dispenza, você pode escolher utilizar as meditações do método Silva, você pode escolher fazer afirmações, você pode escolher qualquer outro método de qualquer outro livro que você leu, não importa, mas você precisa ter um método. É muito importante se atentar para a escolha desse método porque ele vai te acompanhar durante a terceira fase, que é a execução. E essa é a fase mais longa de todas. Ela representa todo o caminho que você vai percorrer do lugar onde você está até o lugar onde você quer chegar. E é nesse estágio que a nossa motivação se perde. Ela começa muito alta ali no início, quando a gente toma aquela decisão intensa, e aí a gente adere ao método, a gente ainda está empolgado nessa fase, e aí a gente começa a execução. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas da execução, você ainda está um pouco empolgado, mas a sua motivação ela despenca. Então, quanto mais complicado for o seu método, mais difícil vai ser você conseguir aderir a ele e fazer ele mesmo quando a sua motivação acabar. No terceiro estágio é onde a maioria dos barcos afunda. O primeiro motivo é uma falha lá no primeiro passo, no primeiro estágio, que é a tomada de decisão. Então a pessoa não tomou uma decisão verdadeira, uma decisão intensa, e por conta disso é muito mais fácil para ela desistir, porque ela não se comprometeu de verdade. E o segundo motivo, como eu tinha falado anteriormente, são os mecanismos de autossabotagem
que aqui nessa etapa eles aparecem com tudo para te impedir de realizar a mudança que você está realizando. O seu corpo, o seu cérebro, os mecanismos automáticos dele servem para economizar energia. E para isso eles repetem padrões. Toda vez que você está mudando sua mentalidade, você está mudando um padrão. E isso requer um uso de energia. O seu cérebro automaticamente vai tentar poupar essa energia, vai tentar parar essa mudança. Caso a sua decisão tenha sido forte, tenha sido intensa, caso você não tenha tido problema nenhum na primeira etapa, o que vai acontecer nesse estágio da execução não vai ser necessariamente que você vai desistir e vai largar tudo. Mas o que vai acontecer é que você vai pular de método em método. Você nunca vai aderir a uma coisa e fazer ela até funcionar. Tenta diversos métodos. Você compra um curso, depois você compra outro, aí você lê um livro, aí você lê outro, e parece que nada dá certo. Você não consegue praticar por muito tempo nenhum deles. Então, essa é uma das formas que a autossabotagem, nesse estágio, se manifesta. Quando a pessoa está comprometida de verdade com a decisão dela, ela vai chegar no resultado eventualmente. Isso é indiscutível. A questão é que você não precisa ficar perdendo tanto tempo nessa etapa de execução se você tomar algumas precauções. E uma delas é escolher um método correto e se policiar para ter consistência com ele. Outro ponto que você tem que ter em mente é que, como eu falei, todo projeto de mudança, ele tem uma curva de motivação que ela faz mais ou menos assim. Então, a sua motivação, ela é muito elevada no começo, no meio ela cai, mas quando você tá quase chegando lá, ela volta. É, por exemplo, quando você tem um trabalho para fazer e você tem um prazo. Só que esse prazo, ele é longo, né? Então você começa fazendo aquele seu projeto, aquele seu trabalho, mas aí ainda faltam 2, 3 semanas para entregar. Nossa, tem bastante tempo ainda, e você desanima, e você para de fazer, você esquece, mas depois quando chega muito perto da sua data limite de entrega com tudo, porque você tem uma certa pressão para entregar. Então a nossa motivação ela sempre baixa no meio da jornada. E a solução para esse problema é você encurtar esse meio. E você faz isso quebrando o seu objetivo em pequenas partes. Quando você faz isso de dividir um objetivo grande em pequenas etapas, você vai estar constantemente atingindo pequenos objetivos. Você vai estar encurtando essa distância entre você e o seu objetivo. E aí entra a quarta etapa, que é a etapa de feedback e reconfirmação. Essa é uma etapa periódica que vai sempre se intercalar com a etapa de execução. Então, dentro dessa etapa de execução, periodicamente, você vai fazer uma etapa de feedback e reconfirmação. Para você entender o que está por trás dessa etapa, qual é a intenção dessa etapa, eu vou fazer uma analogia. Imagina que você tem um objetivo de aprender um novo idioma. E eu vou te dar duas opções. A primeira opção é: você vai pesquisar um site que ensine tudo de graça na internet e você vai se comprometer a estudar por esse site toda semana, 2 horas no sábado. A segunda opção é você ir até uma escola de idiomas na sua cidade, se matricular em um curso presencial para ter 2 horas de aula todo sábado, então o mesmo período da opção anterior, e pagar por esse curso e por todos os custos envolvidos. Qual dessas opções você acha que tem mais chance de dar certo? Na maioria dos casos é a segunda opção. E tem alguns fatores que fazem isso acontecer. O primeiro deles é que você vai estar investindo dinheiro no curso. E dinheiro é uma coisa que você valoriza. A gente coloca o nosso dinheiro em coisas que a gente valoriza, em coisas que a gente espera algum tipo de retorno delas. Então você faz esse investimento no curso, o curso precisa dar um retorno, porque você comprometeu com ele uma coisa que você valoriza muito. O outro fato é que você assumiu um compromisso com a escola. Você assumiu o compromisso de ir na aula uma vez por semana. E aí você vai ter o compromisso de fazer as atividades propostas, tarefas, você vai ter o compromisso de fazer provas, então você vai ter que estudar. Você meio que se amarra em um contrato. Se você for parar para observar, muitas vezes a gente paga por certos serviços porque eles forçam na gente um compromisso que nós não temos com a gente mesmo. Então, na primeira opção de você fazer todo aquele curso online sozinho, de graça, a sua motivação, no começo, ela ia ser muito alta, mas ela ia cair, e aí você ia parar de fazer as aulas, parar de se comprometer. Então, existem muitas coisas que a gente paga por serviços para nos ajudar, para nos auxiliar com aquilo, não porque a gente não tenha capacidade de fazer por conta própria, mas porque a gente não tem motivação e muito menos disciplina para fazer aquilo acontecer. Então, por exemplo, se você pagar caro por um personal trainer para ele treinar com você 3 vezes na semana, e essas aulas sejam fixas e não tenham direito de reposição, é muito provável que você vai dar um jeito de ir na academia naquele horário
3 vezes por semana pra fazer aquela aula, mesmo que você não tenha vontade nenhuma, mesmo que a sua motivação seja zero, esteja chovendo e você queira ficar em casa assistindo filme. Você vai dar um jeito de ir porque você, colocou o seu dinheiro naquilo, que é algo que você valoriza, e 2, se comprometeu com outra pessoa. Por isso você vai ir, você vai dar um jeito de ir. Então essa quarta etapa, ela tem o objetivo de gerar uma certa pressão, né? É uma etapa de prestação de contas. Então existem várias formas de você fazer isso. Existe ali, como eu citei, a opção de você pagar por serviços, né, que vão te gerar esse sentimento de pressão. Você assumir um compromisso com alguém. Se você quer aprender um novo idioma e você tem condições de pagar por isso, pague, porque é muito mais fácil você se comprometer se você estiver pagando, se você deixar para estudar sozinho online no curso, porque é mais difícil a gente se comprometer só com a gente do que com outras pessoas. A gente geralmente tende a honrar os nossos compromissos com os outros, mais do que os nossos compromissos com a gente mesmo. Mas se não é esse o caso, ou não é uma possibilidade dentro do que você quer, você pode fazer um follow-up semanal. Você com você mesmo para analisar os resultados que você teve, mas não só isso, para analisar também a sua consistência, para entender quantas vezes você se sabotou, por que você se sabotou e como que você pode evitar que isso aconteça de novo no futuro. Outra coisa que você pode fazer também é criar um sistema de recompensas, né? Então você vai quebrar os seus objetivos em pequenas etapas e você vai fazer um follow-up periodicamente para ver se você está atingindo essas pequenas etapas e você vai se recompensar com alguma coisa que você gosta toda vez que você atinge, né, ali um nível intermediário do seu objetivo, toda vez que você tem um bom desempenho. Nem que seja se premiar porque você está uma semana consistente com o seu plano, consistente com o seu método. Bom, o quinto estágio é quando você chega lá, né? Quando você já consolidou um novo padrão mental e aquilo já está refletindo na sua realidade. E aí, quando você chega nesse estágio, se ele estiver bem consolidado, não tem muito esforço, né? Agora, esse seu objetivo, esse seu novo cenário, ele vira o seu novo padrão, ele vira o seu novo normal e você consegue manter ele automaticamente. Bom, e agora que a gente já cobriu todas as fases da mudança de mentalidade, é importante a gente ficar atento a todas as formas de autossabotagem que podem surgir no nosso caminho, né? Todas as faces da autossabotagem. E aqui eu vou citar as principais para você já ficar esperto e conseguir antever os possíveis obstáculos que você vai encontrar no seu caminho e como que você supera cada um deles. Bom, a primeira face da autossabotagem são as negociações do nosso ego. Então, existem duas vozes na sua cabeça. Uma que é você consciente, aquela parte sua que tomou a decisão consciente da mudança, e a outra voz, que é uma voz de autossabotagem, que vai estar sempre tentando fazer você desistir do seu objetivo. E aí, o que acontece é uma negociação entre duas partes de você. Uma parte fica te tentando e uma parte fica resistindo. As negociações do nosso ego, elas começam a acontecer quando essa voz, que está sempre tentando te fazer desistir, ela começa a negociar com você. Então, por exemplo, você está fazendo uma dieta, e você se comprometeu a ficar a semana inteira comendo estritamente só o que tá na dieta, e aí na próxima semana você vai fazer uma refeição livre. Essa voz, ela vai surgir toda vez que você tiver a oportunidade de sair da dieta e comer alguma coisa que você gosta. Então alguém te traz um chocolate. Ao invés de você guardar ele na geladeira e deixar para comer no dia que você vai fazer a sua refeição livre, essa voz vai ficar falando: "Ah, come só um pedacinho, come só um quadradinho. Não vai fazer diferença, é só um pouquinho". Depois você compensa na esteira, ou então você não come alguma outra coisa. Essa voz, ela tem sempre essa característica de ficar inventando justificativas e compensações, de convencer que não tem nada demais em você ceder àquela tentação que surgiu no seu caminho. O problema de você ceder para essas pequenas negociações, embora elas pareçam insignificantes, embora pareça que é completamente ok você comer um chocolate hoje, mas compensar fazendo 20 minutos de esteira no final do seu treino, parece razoável. O problema é que isso começa com uma coisinha simples, e aí você cede. E aí, amanhã é outra coisa, e depois de amanhã é outra coisa, e depois é outra coisa. E aí quando você vê, você já esculhambou a sua dieta a semana toda. E aí chega no fim de semana, você pensa: "Ah, é fim de semana", e aí você chuta o balde mesmo, come de tudo, e aí pensa: "Segunda eu começo de novo". E aí toda semana é a mesma coisa. E segue exatamente a mesma coisa, o mesmo padrão. Então, mesmo que pareça uma troca razoável, mesmo que pareça uma coisa insignificante, uma coisa que não vai afetar em nada, você tem que dizer não. Porque quanto mais vezes você diz não,
Quanto mais vezes você resiste à autossabotagem, mais você ganha em autoconfiança. E por conta disso, fica cada vez mais fácil você dizer não. Quanto mais vezes você diz não, mais fácil fica para dizer não. Mas o contrário também é verdadeiro. Quanto mais vezes você cede, quanto mais vezes você chuta o balde, né? Quanto mais vezes você perde para autossabotagem, menor é a sua autoconfiança. E aí pode chegar um ponto em que você já fez isso tantas vezes e você já fracassou tantas vezes que essa ideia de ser um fracassado, de ser uma pessoa que não tem disciplina, de ser uma pessoa que não consegue vencer a autossabotagem, isso se torna impregnado na sua autoimagem. E aí isso vai virar um baita problema, porque agora você se enxerga como uma pessoa que se sabota e que não consegue se comprometer com nada, como uma pessoa que não consegue fazer as coisas acontecer, como uma pessoa que é indisciplinada. E aí isso virou parte da sua personalidade. Quando isso acontece, isso também gera a segunda face da autossabotagem, que são os pensamentos de descrença e invalidação. Então você falha tantas e tantas vezes, você já tentou tantas vezes e sempre deu errado, você sempre se sabotou e você sempre se frustrou, que agora você nem acredita que você é capaz de fazer. Então você pensa que você vai estragar tudo de qualquer jeito, então você nem se esforça para fazer o negócio realmente acontecer. Bom, então esse foi o mapa com todos os estágios de qualquer processo de mudança de mentalidade, o caminho que você vai percorrer para mudar absolutamente qualquer coisa na sua vida e os possíveis problemas e empecilhos que você pode encontrar no seu caminho. Espero que esses insights possam te ajudar a enxergar com mais clareza em qual dessas etapas que você pode estar cometendo erros, onde você pode melhorar, para que isso te ajude a daqui para frente realizar todas as mudanças que você deseja realizar na sua vida e concretizar todos os sonhos que você deseja concretizar. Bom, era isso, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!